Alô a todos, continuando mais um áudio vídeo do seu canal Encontro com Conhecimento. Já que eu coloquei novos conhecimentos, né? Para muitos não é novos, para outros são novos, de que por trás da palavra e das letras já está escrito o conceito de tudo, mas para isso a gente precisa de ouvidos para ouvir, olhos para ver, né? E para você chegar nesse estágio, eu falei da importância do silêncio interior, de aprender a meditar sobre as palavras e os conceitos. Falei aonde, debaixo das escrituras sagradas e dos ditos dos santos, sábios e mestres, né? Isso eu já venho falando nos meus áudios, vídeos, e a gente vai continuar esse assunto. Cada vez que eu colocar agora uma palavra, eu vou tentar também justificar por números no início o versículo que eu estou colocando. Isso é muito complexo no começo, porque isso mesmo em ordem iniciática não é praticamente visto. Hoje em dia, sinceramente, eu não estou vendo mais, mas é um conhecimento que algumas almas guardam e está escrito que a gente não é para ser egoísta, que a gente tem que passar para as outras pessoas o que a gente conhece, sabendo, né, que as leis eu fui colocando nos meus próprios áudios e vídeos, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se a pessoa já fez alguma obra do bem, se não, simplesmente aquilo vai passar totalmente desapercebido, simplesmente como não existisse ouvidos para ouvir e nem olhos para ver. Então, a letra A de ouvir é a letra O. Ó. Então a gente ouve uma música, né? A gente fala, nossa, que música linda. Tem esse ó de abrir a boca, ó. Aí bate palma, elogia, porque o ó no sentido positivo, né, é uma obra que parece um círculo, né? O ó tem um desenho de um círculo. Então quando a gente tudo tem o positivo e o negativo, quando a gente vê uma obra perfeita, né, aquela coisa redondinha, aquela coisa bela, a gente exclama, ó, mas também quando vê uma coisa horrenda, um crime e etc., a gente também pode exclamar, mas aí no sentido, nossa, como aconteceu isso? Mataram uma pessoa e etc. Então, como eu expliquei, gêmeos, o positivo e o negativo estão em tudo, e nós temos que ter o discernimento para perceber cada coisa. Isso a Bíblia a gente chama de alguém que já teve o exercício, né, na faculdade do bem e na faculdade do mal. Sabe discernir entre o espírito e a matéria, aquilo que é agradável e que não é agradável, porque os opostos são complementares, né? Os opostos são complementares. Então eu vou para um trecho do livro de Eclesiástico, da Igreja Católica, esse livro, né? E ele coloca assim, 15:21. Ele não deu ordem a ninguém para fazer o mal, e a ninguém deu licença para pecar. Eclesiásticos 15:21. Claro que eu vou comentar um pouco esse trecho, mas a gente vai citar pela primeira vez o nosso alfabeto latino e colocar ele em ordem as letras para ver como eu estou buscando esse conhecimento, né? Como Celso está buscando esse conhecimento e como muitos iniciados usam o alfabeto em ordem, que é uma das alternativas que a gente tem de ter a ordem da sabedoria. Então, a letra A
Vamos lá para a numerologia, né? A gente conhecia só a pitagórica, agora a gente conhecer a numerologia ordinal, também chamada da criação. Porque toda a criação de Deus está em ordem através das palavras. Então vamos lá. A letra A vale 1, a letra B vale 2, a letra C 3, D 4, E 5, F 6, G 7, H 8, I 9, J 10, K 11, L 12, M 13, N 14, O 15, P 16, Q 17, R 18, S 19, T igual a 20, 1 21, V 22, W 23, X 24, Y 25 e Z 26. São 26 letras do nosso alfabeto, vai de A a Z, e se a gente falar assim, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, e contar as letrinhas, né? A gente vai ver que o O é a 15ª letra. O O é a 15ª letra. O O tem bilhões de palavras de todas as línguas de todos os povos, porque ele é um som. Quando o homem abre a boca e faz ó, né? Está em todas as línguas, etc. Então, já está também representando, né, todas as línguas, todos os povos, todas as culturas. O seu símbolo é o círculo, também representa todos os povos, todas as línguas e todas as culturas. Então, isso pertence à herança do ser humano, que tem língua e pode falar. Como tudo foi feito para que o ser humano pudesse se elevar espiritualmente, então, como a letra O é igual a 15, se a gente somar 1 mais 5 igual a 6. Então, 6 tem um desenho, né, na geometria de um hexágono, uma estrela de 6 pontas, que é o símbolo do homem. A gente sempre põe um ponto no centro de alguma coisa, que também, se você pôr abertinho, parece um O, né? E se eu ficar falando aqui de trilhões de palavras que tem a letra O, eu fico até amanhã. Então, eu vou fazer o que se faz no hermetismo. Eu vou ter que ter foco. Foco, eu vou escolher uma palavra, um conceito, e vou meditar sobre ele. Assim também é em qualquer coisa que a gente às vezes faz. A gente pega uma caneta, por exemplo, e estuda ela. Qualquer palavra eu posso comparar com um objeto. Porque quando eu falo uma palavra, surge a imagem, né, de algo que você tenta materializar, concretizar. Então eu posso dar... Aqui eu estou com uma lapiseira do lado, então vou ver se ela tem grafite. A grafite é cinza, que material que foi feito e etc. Só que agora eu vou fazer isso com uma palavra. Eu vou fazer com a palavra ouvir. Então a primeira letra é O e a segunda letra é U. E a distância entre uma primeira letra e outra é infinita. Porque quando eu vou falar ouvir para alguém, eu posso vir na minha mente e falar assim: ah, eu não vou falar nada para essa pessoa, então ela não vai ter como ouvir nada. Eu pensei em falar no O, aí eu desisti. Ela não se formou. Ela começou, mas não se formou. Isso é o meu livre-arbítrio. Eu tenho que pensar antes de falar, porque se eu falar, vocês vão poder ouvir. Quando eu vou falar, né, eu vou começar com a letra F.
quando vocês forem ouvir, vocês vão ouvir com a letra O. Eu falo e vocês ouvem. Só que quando vocês ouvem, eu também ouço o que eu falo. Então isso vai bater em mim de qualquer jeito. Eu falei e ouvi. Às vezes a gente está tão distraído que nem ouve o que fala, mas falou. É assim que a vida funciona. Mas vamos, por exemplo, prático. Então eu escolhi um versículo 15. Em vez de capítulo 15, eu vou chamar da letra O. Em vez de versículo 21, eu vou chamar da letra U. Isso é hermético. Isso é fechado. Pouquíssimas pessoas sabem que isso pode ser feito, né? Isso está em segredo, né? As pessoas não sabem que uma pessoa pode fazer isso. Colocar um código O, U e trocar para 15, 21. Mas isso que eu estou fazendo. Então está escrito: e ele não deu ordem a ninguém para fazer o mal, e a ninguém deu licença para pecar. Em outro versículo está escrito assim, 15:15: deu-lhe ainda os mandamentos e os preceitos. Olha que interessante. Quando uma pessoa, então, vai pecar, né? Está escrito aqui que Deus não deu essa licença de uma pessoa se prejudicar, de uma pessoa se machucar, de uma pessoa errar o alvo, né? Isso não é um mandamento de Deus, a gente fazer coisas erradas, né? Então, quando alguém te der uma ordem, assim, faça uma coisa errada, fala, não posso, porque eu tenho uma autoridade superior sobre mim que me deu a vida, que diz que eu não posso fazer uma coisa errada, né? Mas isso não vai acontecer na prática. Por quê? Porque eu tenho que ter ouvidos para ouvir que eu não devo seguir o outro. Quando ele me pede para fazer uma coisa errada, eu tenho que ter consciência para isso. Eu tenho que ter evolução espiritual para isso, porque senão eu vou pelo outro. Ele mandou fazer uma coisa errada contra a minha consciência, que eu sei que é errado e faço a coisa errada. Então o ser humano não está ouvindo direito a palavra de Deus. E quando ele não ouve a palavra de Deus, então está escrito, ele não deu ordem a ninguém para fazer o mal. O homem pode vir aqui e tirar esse não. Ele deu ordem para fazer o mal, né? Ele deu ordem para fazer o mal. Quem criou? Foi Deus ou foi o homem? Foi o homem, porque ele perverteu as palavras, porque ele mudou as palavras, porque ele mudou um conhecimento. Por isso que existem escolas iniciáticas. Vamos voltar lá para o início? Iniciático, lembra o início. O que você ouviu? Né? O que você ouviu? Você ouviu que podia fazer o mal? Você ouviu que podia prejudicar? Então vai ter que nascer de novo. O que quer dizer isso? Vai ter que começar de novo, né? Porque aqui você não pode fazer o mal. Se você fizer o mal, você vai ser expulso, né? Então, essa regra da Bíblia é do paraíso. No paraíso, o homem não pode mais fazer o mal. O mandamento do paraíso já é só para fazer o bem. Não dá licença para pecar. Então, quando uma pessoa fala, eu fui expulso do paraíso, expulso de uma vida maravilhosa, de só alegria, só bondade, só coisas boas, só prazer, só maravilha. Imagina tudo que é de bom. O nirvana,
Ah, eu já sei, é porque eu pequei. É porque eu errei o alvo. Lá naquelas faculdades que existem dentro de mim, nos atos, nos pensamentos, nas palavras, nos sentimentos. Se eu erro o alvo, eu me afasto do paraíso. Aí vai ficando cada vez mais turvo. Eu saí daquela luz maravilhosa e comecei a cair no turvamento, né? A minha mente começou a ficar turva, porque eu estou vivendo uma coisa super boa, só maravilhosa, e aí sai aquele sol e vem uma nuvem negra. Como é assim? O que está acontecendo? Aí já muda o sentimento, já muda o pensamento, e depois fala, ai, fiz alguma coisa errada. Né? Isso é hermetismo. É você entender que a gente não está vivendo num mundo só de gratidão, de amor, de bondade e de luz, porque a gente não está seguindo mais o nosso eu divino, o nosso eu superior, aquele que só quer o bem para nós. Então, está escrito, né, na própria Bíblia, sempre em código, que a letra 21ª, né, é a letra U, que voltando, né, 2 mais 1 é igual a 3. Então você vê que o desenho do U é um C. Só que descendo, né? É um C, que se a gente colocar uma seta, é uma seta para baixo. O outro C é da esquerda para a direita, no nosso, mas é a mesma letra, é o C e é o U, né? Então, quando tem a palavra céu, que tem C e U, quem entra no céu é o Espírito. Espírito vai para o céu, né? O Espírito vai para o céu, ou não, ou não. Isso é Gêmeos, mas quem está programado para ir para o céu é o Espírito. Então, no versículo com uma numerologia diminuída da letra O, que é 15, 1 mais 5 é 6. 6 é o sexto dia que o homem foi criado, né? E 21 passa a ser 3. Essa é a toada, né? Fica o 6.3. Então, se eu estudar lá em código, porque eu estou usando um código do capítulo 6, que seria a primeira letra, né? A primeira letra é a mais importante, ela é a pedra angular. É lá que começa a construir a ideia. Antes de fazer uma primeira coisa, tem a primeira letra, que está lá do lado esquerdo, no nosso alfabeto, e tem outros alfabetos que ela está no lado direito. Ela é o ponto principal, é a cabeça, né? Ela que manda, a primeira letra. Então, a primeira letra, né, é o número a F, nesse caso, porque 21, né, desculpa, letra O 15, vai virar F, que é 6. Então, isso é um código que pode ser fé pelo ouvir. Fé pelo ouvido, é um código hermético, é um código sagrado. Você pode colocar milhões de códigos, você pode colocar uma frase, você pode colocar... Ixi, isso é sem fim. Não dá nem para delimitar. Depende da tua criatividade e o teu propósito vai voltar contra você mesmo. Ou a favor de você mesmo. Portanto, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, né? Então, olha o conselho que a Bíblia dá, né? Primeiro usa o número 7. 7 é o sentido de virtudes, harmonia, equilíbrio em Libra, né? Depois ele fala, né? Escolher quem, né? Ele dá o recado dele, né? Homens de boa reputação, cheios de Espírito Santo e de sabedoria. Isso tudo que eu estou falando para vocês é segredo iniciático. Então, eu posso colocar segredo iniciático como SI, S de segredo, I de iniciático, e ir para outro
versículo. Então isso nunca vai ter fim e vai aumentando cada vez mais, e mais, e mais. Por quê? Porque não se nega o que está escrito na Escritura e se usa com um propósito bom. Se usa todas as coisas com um bom propósito. Aí a diferença de você elevar o seu espírito, de você entender as coisas. Você usou com um bom propósito. Isso faz parte do seu livre-arbítrio. Você quer o bem do teu próximo. Isso é a vontade que está no seu coração. Aí está toda a diferença. A vontade do seu coração, o teu bom propósito, nesse caso eu estou usando as palavras, e aqui eu dei o exemplo do ou com u. Eu posso continuar? Posso. Depois vai vir o u com o v. Mas, como já deu tempo disso, isso pode ser para outro áudio-vídeo. E assim são construídos os grandes santos, os grandes sábios, os colégios, né? Vão mostrando essas palavras, e aí você tem que decifrar. Você precisa decifrar. E para isso precisa de ouvidos para ouvir, conhecer o que está por trás de uma escritura sagrada ou de um dito de um mestre, né? De um sábio, de um justo, e você vai percebendo que já estava tudo escrito em código.